Olá, hoje é quinta-feira, 8 de junho de 2023. O Grupo de Conjuntura está reunido para mais um podcast. Nosso tema hoje é inflação. O recém-divulgado resultado do IPCA para o mês de maio esquentou o debate sobre a política de juros do Banco Central. O dado mensal veio abaixo do esperado, e a inflação, medida em 12 meses, né, recuou de 4,2% no mês passado para 3,9% apenas no mês de maio. E, portanto, bem abaixo do fechamento do ano passado, que foi 5,8%, e dentro do intervalo, bem dentro do intervalo da meta de inflação do Banco Central, que vai de 3,25% a 4,75%. É certo que entre julho e setembro deve haver alguma elevação na taxa de inflação em 12 meses, porque na base de comparação vão entrar, a partir de julho, 3 meses de deflação ocorridos em 2022, quando os preços dos combustíveis foram reduzidos, sobretudo pela política de desoneração de impostos então implementada. Ainda assim, mesmo com esse soluço que vai acontecer na inflação, cabe notar que as expectativas para o ano fechado de 2023 vêm cedendo, 6,1% há um mês atrás para 5,7% no final de maio, e certamente vão ser mais baixas ainda na divulgação que o Banco Central vai fazer da pesquisa Focus na próxima segunda-feira, já levando em conta, então, esse último resultado do IPCA. Mais importante ainda, para reforçar aqui a questão que eu vou colocar aqui, para a gente debater. As medidas de núcleo que são levadas em conta pelo Banco Central para nortear sua política monetária também estão em rota de queda. A média dos núcleos caiu de 8,5% no final do ano passado para 6,2% agora em maio, uma queda grande, né? Sempre metido em 12 meses. Né? Claro que a gente tem que considerar também que a inflação vem sendo muito ajudada, essa queda da inflação toda que eu estou me referindo, vem sendo muito ajudada pela conjuntura internacional, sobretudo os preços de commodities que mais influenciam a inflação brasileira. Né? Esses preços que mais influenciam a inflação brasileira são acompanhados pelo indicador ICBR do Banco Central, que é um indicador de preços de commodities em reais, e para as commodities que mais influenciam o IPCA. Esse indicador sofreu uma queda, esse índice de preços de commodities, esse CBR, sofreu uma queda de 12% do final do ano passado para cá. Então, isso aí é, obviamente, um choque deflacionário bastante significativo, né? E cabe a ele a explicação para uma parcela importante da queda de inflação de que nós falamos. Para botar tudo isso num quadro geral, a economia brasileira vem passando por um momento extremamente favorável, com a produção e emprego continuando na rota de crescimento que já vinha no ano passado, retrasado, mas só que agora juntou a esse crescimento da produção do emprego a inflação com uma tendência de baixa, né? Baixando tendencialmente. Então, a questão é a seguinte: os juros altos, ainda necessários para combater a inflação, e quando a gente olha a inflação por dentro, a gente vê que já tem ali o efeito da política monetária em alguns indicadores específicos, né? Mas, ainda que eles sejam necessários e importantes, eles têm efeitos colaterais, muitas vezes bastante sérios. Né? Por exemplo, a gente vem observando aqui no Brasil empresas em grandes dificuldades, subindo muito o número das recuperações judiciais, subindo muito também o número de empresas que vêm vendendo ativos para conseguir reduzir suas dívidas. Eles têm um efeito
deflacionário sobre o preço desses ativos, então tem um efeito negativo sobre o investimento e a economia. E tudo isso, é claro, que pode acabar comprometendo esse momento favorável da economia. Então, a pergunta que eu coloco diante dessa situação toda é o que falta para o Banco Central começar a reduzir os juros? Bom, Margarida, eu passo a Francisco, bola então eu para vou você, você pegar. vai Você está concluir. passando essa bola para mim, uma pergunta difícil. Mas então, gente, eu acho que a gente, para poder responder a essa pergunta, né, ou de repente é uma pergunta que não tem uma única resposta, mas a gente tem que olhar esse IPCA mais por dentro dele. Eu costumo colocar, quando eu falo de inflação, que a inflação é sempre uma combinação variável de três causas. Combinação variável de três causas. A primeira delas é demanda, né? Pressões de demanda típicas que quando aqui acontece isso? Quando o ritmo de crescimento da demanda é maior que o da capacidade de oferta, aí preços ajustam esse desequilíbrio. O segundo fator chama-se custos. E os choques de custos podem ser no sentido de aumentar a inflação ou de reduzir a inflação. São chamados exógenos, porque, em geral, são associados a preços de commodities, a safras agrícolas, a câmbio, a reoneração de impostos, a desoneração de impostos e coisas desse tipo que acabam afetando os custos de produção e, portanto, os preços. E o terceiro fator são as expectativas. As expectativas de inflação têm uma série de fatores responsáveis por formar expectativas de inflação, mas um deles tem a ver com a credibilidade do Banco Central, e um outro fator muito importante é a inflação corrente, é o comportamento da inflação corrente. Ela afeta diretamente, quase que imediatamente, vamos dizer assim, as expectativas de inflação para os próximos períodos mais curtos. E a gente, então, tendo essas noções, é interessante a gente abrir o IPCA e identificar no IPCA quais são essas pressões inflacionárias e deflacionárias que a gente tem atualmente no Brasil. Então, abrindo o IPCA por categorias, e aí eu vou abrir por categorias, que a soma delas vai dar 100% do IPCA. São categorias que o Banco Central divulga, porque também são muito úteis para a gente entender um processo inflacionário, né? O que está na raiz desse processo inflacionário? Então, abrindo o IPCA por categorias, segundo as categorias do Banco Central, nós temos aí um primeiro grande grupo de produtos que pesa 26% no IPCA, que sejam produtos monitorados. Preços de produtos monitorados, né? Esses preços têm a ver com políticas diretas de governo, a nível federal e a nível estadual e municipal. Transporte público, petróleo, diesel, gasolina, planos de saúde individual, tudo isso está contratos de concessão, energia elétrica, telefonia, tudo isso está sujeito a decisões que têm a ver com contratos e ou decisões de governos a nível federal, estaduais e ou municipais. E essa categoria está apresentando em 12 meses uma queda de 0,9%. Eu vou apresentar os números, depois vou falar um pouco da tendência de cada um desses grupos, daqui para frente. Uma segunda categoria chama-se alimentos, que pesa 15,7% no IPCA e tem acumulado nos últimos 12 anos 5,5%. Né? Uma terceira categoria chama-se serviços, que respondem por 36% do IPCA e ainda estão acumulando uma subida de preços de 6,5% nos últimos 12 meses encerrados em maio. Por último, temos a categoria de bens industriais, que pesam o restante, 23% no IPCA, e que também acumulam uma alta nos últimos 12 meses em 5,5%. Bom, o que a gente pode esperar daí para frente, né, com relação ao processo inflacionário? Quais desses itens, quais os que a gente acha que podem continuar cedendo e quais aqueles que podem, eventualmente, apresentar uma certa resistência à queda? Preços administrados. Preços administrados que estão com deflação em 12 meses, eles devem aumentar. Pela reoneração, no mínimo pela reoneração de impostos, que essa recomposição de impostos que a gente está vendo, né, que a desoneração caracterizou o ano passado, e esse ano a gente já está vendo uma série de reonerações em curso. Então, isso deve levar esses preços administrados para o terreno inflacionário. Hoje eles estão no deflacionário. Alimentos. Alimentos que estão apresentando uma alta de 5,5%, a gente espera uma queda enorme nesses preços
ao consumidor final. Por quê? Porque o IPA agrícola, que é um indicador antecedente da inflação lá na ponta, no consumo, que é o que está no IPCA, está apresentando uma queda de 12,3%. Isso tem a ver com algumas razões. Queda de preços de commodities, inclusive agrícolas, a apreciação cambial, real dólar, e uma super safra de grãos, domesticamente falando, por condições climáticas muito favoráveis à lavoura, inclusive que isso apareceu no PIB brasileiro do primeiro trimestre de 2023, né? Então, aí a gente espera uma queda expressiva desses preços lá na ponta, considerando o IPA agrícola, que está numa deflação enorme. Os preços dos serviços. Esses serviços têm características muito especiais. Primeiro, os preços aí são muito rígidos, porque tem um forte conteúdo inercial. Então, se a gente vem de uma inflação, de um período recente de inflação alta, né, a gente ainda tem um carregamento aí de inércia por um período de tempo. Então, a gente tem aí rigidez inflacionária. O segundo fator que leva a gente a pensar que a inflação de serviços ainda vai continuar alta é o comportamento do mercado de trabalho. A inflação de serviços está muito associada ao que acontece no mercado de trabalho por duas razões. Pelo lado da demanda e pelo lado dos custos. O setor ainda é intensivo em mão de obra. Então, pelos dois lados, o setor serviços é afetado, a inflação do setor é afetada pelas condições do mercado de trabalho, que ainda se mostram bastante resilientes, né? E o terceiro fator que a gente também pensa que pode fazer com que essa inflação de serviços permaneça ainda mais alta é o enorme impulso fiscal que está começando a acontecer agora a partir de maio, com a subida do salário mínimo, com a política de aumento do funcionário público, enfim, tudo isso também vai bater numa inflação de serviços e no sentido de não deixá-la cair como a gente espera para as outras categorias. Por último, restam os bens industriais, acumulando uma alta de 5,5%, né? Qual é a tendência que a gente espera para esses preços? Também de queda. Por quê? Porque o IPA industrial, que é um indicador antecedente dos bens industriais no consumo, da inflação de bens industriais no consumo, está acumulando uma queda de 7,5% em 12 meses. E essa queda dos bens industriais, dos preços dos bens industriais, está associada ao que o Francisco colocou inicialmente. A gente tem um choque de custos, parte internacional, enorme, com queda de preços de commodities, a apreciação cambial, que é nossa, queda de preço de energia, recomposição de cadeias produtivas a nível global, tudo isso está se traduzindo num brutal choque de custos às avessas, contribuindo para o alívio do processo inflacionário nessas categorias de produtos que a gente acabou de colocar. Então, daqui para frente, a gente tem elementos aí importantes de queda da inflação, mas, por outro lado, a gente tem aí uma resiliência grande da inflação de serviços por conta de todos esses fatores que a gente colocou e de preços administrados também, né? Lembrando que a nossa meta de inflação para o ano é 3,25%, a gente certamente não vai cumprir, mas isso tudo pesa bastante nas decisões do próximo Copom e nas que vêm, né? Então, mais ou menos era esse o quadro que eu queria colocar, é um quadro que tem uma tendência para queda em alguns, na maior parte dos bens, mas ainda tem sinais importantes de pressões de demanda, vamos dizer assim. Para Isso. completar, então, o panorama, não, que o Francisco Eduardo e Margarida estão colocando, gostaria de dizer de que a gente tem visto na última semana uma forte queda das taxas de juros, não? As taxas de juros de mercado têm caído, especialmente agora têm caído os juros curtos, não os juros de um ano, eles estão um pouquinho acima de 12%, mas lembremos que eles estavam, no ano passado, chegaram a superar 14%, tem caído, então isso significa que a curva de juros, não, a curva de rendimentos tem caído e o Banco Central acompanha também o comportamento desses juros de mercado, mas, por outro lado, tem caído também as expectativas de inflação para os próximos 12 meses, dado essas surpresas inflacionárias que a Margarida tem destacado, o que tem colocado as expectativas, por exemplo, para os próximos 12 meses abaixo de 5%. Tá?
De qualquer forma, a queda das expectativas de inflação tem sido um pouquinho maior que a queda dos juros de mercado, de forma tal que a taxa de juros real subiu na última semana. Tá? Ele se encontra um pouquinho acima de 7%, não? Se a gente pegar os juros de um ano, não? 7,3%, que significa um aperto nas condições financeiras um pouquinho maior do que nós tínhamos. Tá? Então, eu queria um pouco completar esse conjunto de informação. As outras informações que eu gostaria de dizer é que as próximas reuniões do Copom serão no dia 21 de junho, daqui a 2 semanas, no dia 2 de agosto e no dia 20 de setembro. Essas são as 3 próximas reuniões do Copom. Tá? Para esta reunião do dia 21 de junho, daqui a 2 semanas, o Banco Central está começando a preparar o que eles chamam de reunião com o mercado, que vai acontecer no começo da semana que vem. Para essa reunião com o mercado, o Banco Central está solicitando, através da intranet do Boletim Focus, está colocando algumas perguntas. Não? 2 perguntas importantes são o que os analistas que respondem no Boletim Focus, eles acham que é a taxa de juros real neutra, e qual é o PIB potencial. Tá? Essas 2 perguntas é para o curto prazo, para 2 anos e para 5 anos. Não? Qual é a taxa de juros neutra e o PIB potencial. Mas também colocou nesse boletim 2 perguntas adicionais. Uma é o que cada membro que responde, o que ele acha que vai ser a decisão do Copom nas próximas reuniões. E uma segunda pergunta é qual deveria ser a decisão do Copom, tá? Independentemente das informações que o Banco Central tem colocado, não? Ou seja, que cada um das pessoas que respondem, das instituições que respondem, consideram que deveria ser feito. 2 questões. Tá? Quando a gente olha para esse conjunto de perguntas do Banco Central, preparatória para a reunião do começo da semana que vem, a gente está pensando que o Banco Central está disposto a começar o ciclo de redução de juros. É claro que o Banco Central nunca começa a redução dos juros sem ter antecipado, de alguma forma, não, na sua comunicação, na reunião anterior. Tá? O que faz pensar de que não teremos, para o dia 21 de junho, uma redução da taxa Selic. Ela provavelmente continuará estável em 3,75, mas aí aparece o tema da comunicação, ou seja, como que vai ser colocada a ata e se teremos algumas informações dentro da ata para uma próxima reunião, para uma redução nas reuniões seguintes. Tá? Em geral, a comunicação do Banco Central é feita através do balanço de risco. Tá? O balanço de risco deve seguir um pouco os parâmetros que a Margarida colocou, ou seja, dizendo quais são aquelas forças que ajudam em reduzir a inflação. Margarida colocou, não, os CITES e os setores, e aqueles outros setores, não, seria a avaliação positiva, e os outros setores em que existe ainda mais cautela em relação ao ritmo, não, da redução da inflação. Ou seja, ele vai destacar que nos riscos de redução de inflação está a questão fiscal, vai continuar de alguma forma a questão fiscal, e também a redução lenta da inflação de serviços. Tá? Então, imagino eu de que não teremos redução agora, dia 21 de junho, mas o tema central é como que ele vai se comunicar. Isso vai estar nas entrelinhas do comunicado, tá? Porque não pode ser muito assertivo, tá? Mas preparando o mercado para redução nas próximas reuniões. Tá? Bom, para encerrar aqui o nosso podcast, eu vou fazer um pinga-fogo, que é aquela pergunta para ser respondida muito rápido, poucas, em 1 minuto, digamos, no máximo. E a minha na verdade, eu vou fazer 2 perguntas, as mesmas perguntas que o Banco Central está fazendo ao mercado. Né?
que você, cada um de nós aí acha que vai ser a decisão do Copom nas próximas reuniões, digamos, nas próximas 3 reuniões? E a segunda pergunta, o que você acha que deveria ser a decisão do Banco Central, do Copom, nessas próximas 3 reuniões? Bom, eu acho que o Copom Margarida. vai começar a reduzir os juros, mas não agora. Eu acho que aí vai ser, eventualmente, se eu tiver que chutar, na próxima terceira reunião, né? E eu acho que ele está certo. Misha. Eu acho que as forças deflacionárias, especialmente por causa de um cenário internacional deflacionário que está afetando o preço das commodities e que, no caso brasileiro, também tem significado uma valorização do real, acho que ele pode começar dia 2 de agosto a redução. Tá? Então, eu acho que é um cenário um pouco mais otimista que o cenário que a Margarida coloca, não? Que seria, a Margarida colocou 20 de setembro, eu acho que começaria 2 de agosto com uma redução de 0,5%. Bom, eu vou dar minha opinião também. Na verdade, eu acho que as condições já estão praticamente dadas, mas, como disse, depois existe todo um ritual para o Copom de reduzir a taxa de juros, né? Ele primeiro tem que dar uma indicação de que isso vai acontecer, tem as reuniões com o mercado, etc, etc. Ele não vai fazer isso de uma hora para outra de surpresa, porque romperia todo o funcionamento, o que seria muito negativo, né? Mas, diante disso, eu acho que também aí eu concordo com o Misha, nessa reunião de agosto que deve acontecer, e, na minha opinião, deve ser o mais rápido possível, ou seja, o possível é dia 2 de agosto. Então, é o que eu acho. Nesse pinga-fogo eu perdi, né? Ótimo, que a gente teve duas opiniões. A gente teve duas opiniões, né? Vamos ver o futuro dirá sobre isso. Mas isso é bom para o grupo, não? Temos duas chances de acertar. Ou nós, Duas ou chances de a acertar. Margarida. É bom porque aí a gente diversifica nossa carteira. Vai Então, acertar sempre. a carteira, perfeito. Então, até a próxima quinta-feira, quando teremos mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.